1953, dando protetorado de Cromwell à ditadura de Cromwell. Então, ótimo, escreve de novo. Sabe por quê? Porque esse é o pezinho para a Revolução Industrial. É o pezinho. Tá? Então, nós estamos na última fase, na segunda etapa. Nós já colocamos na lousa todas as características inglesas e holandesas que são similares, tudo prontinho, política, cultural e economicamente, tudo certo. Então agora retomando. Aí o parlamento agora acabou, agora não dá para conversar. Não dá, tá? Porque vocês estão um pouquinho atrasados e eu pretendo nessa aula jogar vocês para a última linha de todas as outras classes. Tá? Então vamos lá. Então o parlamento... Tá ótimo. Convida, então por isso, entre aspas, a Holanda a invadir, né, ali a Inglaterra. Diga. Eu não lembro já dizia que eu tenho que invadir. Perfeito, então vamos retomar isso para vocês. Porque assim, o Jaime, quando ele sobe ao trono, ele percebe que a quantidade de pessoas que o apoiam dentro da Inglaterra é mínima. É o que a nobreza dos pais, aquele resquício de nobreza cortesã decadente. Ele fala, estou perdido. Eu preciso de alguém forte, fora da Inglaterra, né, para me dar apoio. Só que não vai bastar um apoio continental. Eu preciso que eles entrem no território para que me fortaleçam dentro da realeza inglesa. E a melhor coisa para a França, que já tem hegemonia política e cultural na Europa, angariar a hegemonia econômica também, que a Inglaterra visivelmente está obtendo. E obviamente os franceses aceitariam isso, né? Invadir, aí o rei facilitaria a invasão, né? Até atrasando a ida do exército para os lugares onde está havendo invasão francesa, para que eles tivessem sucesso na invasão. E aí, obviamente, como Jaime pediu isso, a França dominando a Inglaterra, claro que daria apoio ao Jaime e ele poderia governar na Inglaterra. Entendeu? Diga. Mas será que também não poderia ter feito isso? Porque quando, sei lá, você vai dizer um país, né, ou um rei, as pessoas, tipo, o povo, a nobreza da ia se aliar ao rei, bem aliado 100 anos, todo mundo ficou do lado do rei para defender o país, assim, no fim. Ah tá, você está dizendo que quando, se a França invadisse todas as classes sociais, elas apoiariam o rei. Eu concordo plenamente, essa observação é ótima. É justamente por isso que quando o parlamento fica sabendo que o Jaime II está costurando por baixo, vai direto à Holanda. Antes que isso aconteça, mas você tem toda a razão. Ia renascer o nacionalismo inglês, né? São franceses, então haveria uma coesão social, com certeza. Legal que você disse, eu estou te devendo positivo, mas eu não quero fazer isso agora, porque no final da aula você cobra. Tá? Muito legal a observação que você fez. Diga, Patrícia. O parlamento soube a Holanda porque sabia que já... Ele fica sabendo, o parlamento fica sabendo que o Jaime está costurando por baixo e enviou pessoas à França. Aí o parlamento fala, eu tenho que tomar uma atitude. E aí eles vão para a Holanda. E com muita competência, vão para o lugar certo. Tá? Alguém tem mais dúvida? Tudo certo? Diga, Lia. Então, a França começa a invadir, mas retrocede rápido. Algumas poucas batalhas ali, mas ela não chega na ilha. Tá? Mas ela começa, ela se movimenta. E a Holanda vai, mas aí a Holanda é super bem recebida, só falta aplaudir o Guilherme de Holanda chegando lá. E aí eu falei para vocês que houve a sorte de ele ser casado com a Maria. Isso, gente, sorte é sorte.
Aí vem o Guilherme Dorange e ele assina, eu já escrevi para vocês, o Bill of Rights, e esse é o que cai no vestibular, já falei, né? Ah, então esse é o importantão, esse é o grandão. Esse seria o segundo. Mas, pessoal, nos livros didáticos e a título de vestibular, o primeiro nem é muito falado. Porque o primeiro, Bill of Rights, a Petição de Direitos, a primeira, ela restringe o poder do rei da Inglaterra. Este Bill of Rights, que é traduzido por Declaração de Direitos, é a mesma coisa, né? Petição, declaração. Este não só restringe, este retira o poder político e dá todo ao parlamento. Por isso que ele é importantíssimo. Ele é um acontecimento histórico que arrematou o poder da burguesia. Arrematou, finalizou. Todo o poder ao parlamento. Agora, o Guilherme Dorange, vejam a competência do parlamento inglês, não assinou obrigado. A meu ver, ele assinou aliviado. Por quê? Porque na Holanda ele era um stadtholder que tinha uma função simbólica, que não tinha nenhum poder político, né? O que ele fez assinando? Ele continuou a ser o que era na Holanda. Isso não foi agressivo para ele. Pelo contrário, isso se coadunou, isso foi compatível com o jeito dele ser politicamente na Holanda, ou seja, uma figura simbólica. Por isso que deu tudo certinho. E aí eu vou provar para vocês, começar a provar isso aqui, ó. Qual é a classe social do Cromwell? Burguesia? Se ele fez essa opção de classe, a burguesia tem que estar no poder? Tem. Em 1694, nasce o quê? O Banco de Londres. É isso. Acabou sua história. Agora a burguesia está no poder. Tá? Agora, eu quero só fazer mais uma observação histórica. Se vocês não têm, eu escrevo. Se vocês tiverem, eu relembro, que eu acho importante. Quando, em 1653, na mesma época, o Cromwell começou o fecho do parlamento, enfim, todas aquelas atitudes, poder vitalício, hereditário, etc., ocorre nesse momento histórico a segunda leva de migração para as 13 colônias. Futuros Estados Unidos da América do Norte, que nós estudaremos detalhadamente. A segunda leva, porque eles são desiludidos, porque eles tinham o sonho de viver numa república e eles, com a ditadura de Cromwell, esse sonho foi por água abaixo. Então o que eles fazem? A maioria é pobre, puritanos, pobres, puritanos. Ah, você tinha falado isso já. Ótimo, estou retomando. Que bom. Não, isso é a segunda vez. É a segunda leva. Eu vou retomar. Aí um aluno levanta a mão e fala assim, professor, não foi a segunda leva? Foi a quarta leva. Vamos entender isso. E aí eu retomo nas 13 colônias, aí vai ser fácil, você já sabe. A primeira leva de migração, que a gente pode chamar de leva, pessoal, leva é um grupo muito grande de pessoas, tá? Foi em 1620, não escrevam, vocês têm no caderno. Foi em 1620, quando o Jaime I começou a perseguir puritano para puxar saco de anglicano. Lembram-se? Aí eles eram perseguidos na rua, aquele horror, não sei o quê. Então pronto, aí eles vão. É Plymouth, são os pais peregrinos, é o Mayflower, tudo isso a gente escreve quando puxar as 13 colônias. Certo? Essa é a primeira leva. A leva, por exemplo, se vocês falarem, ah não, mas os Quakers, professora, em 1652, com William Penn, e que fundaram a Filadélfia, é um grupo muito pequeno de pessoas, tá? Comparado a uma leva. Então não é chamado de leva. Leva é quando é muita gente. A segunda leva é aqui. A segunda leva é logo quando é implantada a ditadura do Cromwell, que muitos puritanos falam, nossa, a gente não vai viver mais uma república, porque eles estavam tendo uma república de 50 a 53.
Aí eles se desiludem. E aí mas eles vão em massa e vão povoando as 13 colônias e se espalhando, né, pelas diferentes regiões. Isso aqui é importante, porque quando a gente der os Estados Unidos estão prontos, né? É só, sabe fazer o quê? Pôr as coisas no lugarzinho certo. Mas as 13 colônias nascem daqui. Eu vou provar para vocês como é fácil história. É só pensar um pouquinho. Quando os ingleses estavam nas revoluções, pegando em armas, eles tinham tempo de administrar as 13 colônias? Tinham. Não, elas começaram a se autogovernar sozinhas. Quando acabou essa revolução, os ingleses estavam precisando de um pouco de grana. Não, eles não estavam miseráveis, mas eles precisavam de um pouco de grana porque guerra gasta dinheiro. Então eles vão começar a encher a paciência das 13 colônias. As 13 colônias disseram: a gente sempre se autogovernou, o que você tem aqui agora, me encher a paciência, mandar em mim? E aí começa o processo da independência. Entenderam? É fácil, é só dialogar com as revoluções inglesas nesse aspecto que vem tudo. Vocês vão ver isso nas 13 colônias. Diga, Gabriel. Posso fazer uma pergunta interessante? Claro, se eu puder responder. Foi o segundo de O segundo foi em 1689. Arrematando a Revolução Gloriosa. E vocês escreveram por que se chamou Revolução Gloriosa? Então nós vamos escrever. Eu vou escrever. Foi 1689. Revolução Gloriosa. Por quê? Porque foi palaciana, ou seja, porque foi resultado de relações diplomáticas e também, além disso, sem nenhum pingo de sangue derramado. Relações diplomáticas palacianas. O parlamento, um grupo de parlamentares restrito, vai à Holanda, faz um acordo com o stakeholder de lá, traz para dentro da Inglaterra e resolve a questão. Tá? Essa é chamada de Revolução Gloriosa, que ocorreu em 89, junto com a assinatura do Bill of Rights. É o mesmo ano. E arrematou essa revolução. Diga, Gabriela. Mas a Holanda decidiu isso. Como? A Holanda decidiu isso. Bom, ser rei de um lugar que está acomodando uma cidade, Londres, no trono da terceira cidade do mundo, não é lixo, Gabriel. Eu não tinha tirado. Só que ele não tem poder praticamente. Não, ele não tem. Mas ele é rei da Inglaterra, está na ponta da Holanda. A Holanda está amiguinha da Inglaterra, não tá? A Inglaterra encheu o saco da Holanda. Tá certo? Mas se a Holanda também fez. Nossa. Diga. E o rei da Inglaterra, como é que ficou com tudo isso? Ai, Matheus, esqueci do coitado do Jairão. Escrevam aí. Ai, coitado. Ele fugiu pra França. Quando ele viu o holandês entrando, Frouxo. eu também fugiria direto. Dá medo. Frouxo. Não, claro que sim. Claro que sim. Ia morrer? Eu não. Ia pra Paris. Tá louco. Ia pra Paris. Ele morreu lá. Nunca mais pôs o pé na Inglaterra, Jairão. Nunca mais. Morreu na França. Bom gosto, né? Pelo menos ele tinha bom gosto. Bom, então vamos ver o que falta aqui. Já falei tudo, etc. Agora, gente, vamos começar a dar um cutucãozinho. Agora a gente vai sentar na Revolução Industrial, tá, filho? É tudo muito fácil. Eu só quero pôr uma agulhada de um francesinho aqui. Só uma colher. Os franceses estão olhando para a Inglaterra babando de ódio, né? Tudo babando de ódio. Quem fez a Revolução Burguesa? Quem está em cima da cabeça? Inglaterra, né? É a França assim. Então tem um cara chamado Mirabeau, na França, entre outros, ele diz assim, já alfinetando a Inglaterra. Revolução não é apenas liberdade.
porque deu a liberdade do voto aos deputados, na Câmara dos Comuns, e a burguesia pôde redigir leis, né, o Bill of Rights, essas coisas todas. Revolução não é apenas liberdade, é também igualdade. Querendo dizer, vocês ingleses são os ridículos, porque vocês ficaram com medo de manter uma república, restauraram um rei. Ele é simbólico, mas vocês fizeram uma revolução passiva, vocês são frouxos. É isso que os franceses falam o tempo todo para mim. Porque eles fizeram a Revolução Burguesa 100 anos antes da Revolução Francesa. Mas enfim, briga de bastidor, eu só queria apontar para vocês saberem, né, qual é a origem dessa torcida de nariz de franceses para com os ingleses e vice-versa. Na realidade, pessoal, agora sem brincadeira, são duas regiões da Europa que sempre disputaram hegemonias. A França, desde a Guerra dos 30 anos, tem a hegemonia política e cultural da Europa. E a Inglaterra foi acumulando fatos que redundaram na terceira cidade do mundo, hegemonia econômica. Então, se vocês olham para a Europa, os grandões, assim, os poderosões, com certa continuidade, assiduidade, é França e Inglaterra, é França e Inglaterra. Então é óbvio, né, que eles não se vistam muito. Então agora, a gente despenca na Revolução Industrial. E aí vamos dialogar um pouquinho em Inglaterra com o povo. É um momento histórico em que a primeira, eu vou pôr entre aspas a primeira, gente, porque estudos recentes, vocês sabem muito bem, disseram que a primeira revolução industrial foi o footing out na Inglaterra no século XV, tá? Agora, a título de vestibular, essa é a primeira. Mas me parece que é a segunda, tá? Como? Se eu vou, não, acho que não precisa, né? Vocês queiram. Posso fazer. Para mim está tudo certo. Acho que não precisa não. Aqui eu pego a estrutura. Não vou ficar dando nome de inventor de máquina, viu, pessoal? Ai, não nasci para essas coisas, não. Sabe mesmo por quê? Que conjuntura. Se eu só pegar na internet nome de gente, ai, chato. A gente tem que entender o motorzão, sabe como é que é? Como a coisa funciona. A carroceria depois vocês colocam aí, dependendo do que vocês preferem, né? Bom, então vamos lá. Na Inglaterra nascem as fábricas e na França nascem as ideias. Então eu vou perguntar, esse momento histórico, né? O que essas duas possibilidades geográficas têm em comum? Aí a história me responderia, elas têm em comum isso aqui. Eu já vou explicar isso, deixa eu só acabar de escrever. É isso que elas têm em comum. Elas colocaram a burguesia dando as regras do jogo, no âmbito cultural, nos aspectos econômicos e nos encaminhamentos políticos. Tá, e deixa eu responder para você. Isso aqui é mais filosofia, tá? Ou seja, quais são as ideias, a teoria, eu estou falando da teoria, que justifica, né, um jeito novo de existir no mundo, que é o liberalismo e o iluminismo, que está grudado na Revolução Industrial. Tá? Então, primeiro eu dou a Revolução Industrial, e aí eu despenco no liberalismo e no iluminismo, que são coisas concomitantes.
É que eu não posso falar em 3D, né? Falar as coisas ao mesmo tempo que acontecem ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer eleições. Eu estou elegendo a Revolução Industrial. Por razões que vocês vão perceber, eu não vou nem precisar dizer, vocês vão perceber. Então vamos lá. Mas a mudança na parte cultural não seria as letras? Claro que sim, claro que sim. Só que são movimentos que têm por objetivo isto. Alguns lugares conseguiram, Holanda e Inglaterra, outros estão em vias de. Mas o objetivo é arrematar com a consolidação. Então agora vamos aguentar a chatice da professora. Vamos, porque não pode. Algumas coisas não pode passar desapercebido em história. Quando algum acontecimento usa a palavra revolução, eu sou chata. Não adianta. Sabe por quê, gente? Revolução é mudança estrutural. Sabe quantas aconteceram no mundo? Pouquíssimas, é raríssimo. Mudança estrutural é raríssimo. Então, eu vou perguntar para a Revolução Industrial: que direito você tem de usar o título de revolução? Você precisa me provar que você tem esse direito histórico, senão eu não acredito em você. Você tem que me provar que você fez uma mudança estrutural. Muito bem. Então agora eu vou puxar essa palavrinha aqui e a Revolução Industrial vai me responder. Você sabe o que é, Cláudia? É que aconteceu isso, eu fiz acontecer isso no mundo. Eu mudei o paradigma. Eu mudei o modelo. Eu mudei a forma de produzir mercadoria. Aí eu diria para a Revolução Industrial: não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque isso é uma mudança quantitativa de quantidade. De quantidade. Se é de quantidade, é conjuntural, não é estrutural. A Revolução Industrial me responderia: mas a quantidade foi tão absolutamente inédita no planeta Terra que mudou a estrutura econômica de relação social. Ela falou assim: tá bom, então agora eu quero que você me prove. Então, para provar, eu vou chamar um coleguinha nosso, o Ed Hobsbawm, e eu vou escrever para vocês o que ele disse, tá? Não exatamente as palavras dele, provavelmente eu não me lembro, mas a ideia dele. E eu acho que ele é que vai responder para a Revolução Industrial para que a gente fique satisfeito. Então, eu vou escrever lá, porque aqui está muito apertadinho. Agora é o Hobsbawm falando, hein, gente? O Hobsbawm que vai responder essa pergunta. É isso que o Hobsbawm disse.
Em que livro? A Era das Revoluções. É óbvio que ele não disse com essas palavras, mas a ideia é essa. Ele responderia assim, olha, tudo bem que é quantitativo e é conjuntural, mas não esqueçam de uma coisa, a quantidade foi tão grande, é de um sapato por dia que se manufaturava, eles começaram a manufaturar 100. Isto acarreta uma mudança estrutural. Por quê? Porque os produtos ingleses não dependem mais só do mercado interno para subsistir. Se não tiver mercado interno, não tem importância. A nossa produção é tão grande que vale a pena pegar barco, navio mercante, encher dos nossos produtos e vender na Ásia, na Oceania, na África e nas Américas. Vale a pena pela quantidade. Ou seja, é a inauguração do mercado internacional. E ainda por cima, a quantidade permite que o preço seja acessível a uma camada social, porque vocês sabem que a classe média é estratificada, né? Então, classe média alta, classe média média, classe média baixa, aquela coisa lá toda, né? Então, a que outros espaços, outros pedaços da burguesia pudessem adquirir esses produtos. Isso é revolucionário. E realmente é. Então, ou seja, voltou aqui, justificou, mudou o paradigma. Agora a gente pode dar a Revolução Industrial. Sabe, pessoal, existem algumas palavras na história que são muito raras. A palavra revolução vocês vão ver muito poucas vezes. Vocês têm que exigir do acontecimento histórico uma justificativa para poder usar essa palavra. Essa palavra não é qualquer um que pode usar, não. É raríssimo ter acontecido isso no mundo. Diga, Gabriel. Você não estava levantando a mão? Ai, desculpe, tá aí. Isso é como valoriza os produtos? Não valoriza os produtos produzidos? Não, você ganha pela quantidade. E de Casas Bahia. Ué, não é? É a maioria. É isso. Como? O trabalho é. Agora a gente vai conversar. Agora a gente vai conversar com quem trabalha. Tá? Diga, Patrícia. O modo como as pessoas mergulharam na Revolução Industrial não é também uma mudança cultural? Claro que sim, claro que sim. É uma mudança estrutural. E vou te dizer mais uma coisa. Vou agora voltar para o Cromwell, com aquela frase que ele fez opção de classe. Ainda Hobsbawm dizendo. Vamos lá, para Hobsbawm, vamos lá. Opa, já estou errando. Para Hobsbawm, essa revolução aconteceu, isso é fundamental, por acaso. Não foi nada projetado. Agora vamos lá, agora veio o Cromwell. Veio o Zapete, veio o Cromwell, veio todo o processo. Tudo resultado, né? De fatores, um conjunto de fatores, vamos ver essa aqui. Um conjunto de fatores que unidos redundaram na Revolução. Então, o que ele está dizendo é assim, a cama estava sendo feita, não pensando com clareza e discernimento que nós temos que chegar à Revolução Industrial. Nunca, imagina. Não. É o Cromwell costurando a burguesia no poder. O que a burguesia quer? Isso aqui. Vocês percebem? Por que eu posso dizer com propriedade que o Cromwell fez uma opção de classe? Agora eu vou fazer uma pergunta razoavelmente difícil, mas que vocês fazem tranquilamente. Digamos que caia no vestibular, na segunda fase da FUVEST, a seguinte questão. Dê coerência histórica às atitudes do Cromwell e à Revolução Industrial que ocorreu logo depois do final das Revoluções Inglesas. Dê coerência histórica. Diga mais alto, Patrícia. Devagar, Patrícia, porque senão eu não entendo nada. Ele estava estudando com o objetivo de levar a burguesia, que era a classe social principal para ele, à Revolução.
todas as atitudes do Crono, o ato de navegação, tudo isso que a Patrícia resumidamente disse, né? Todas essas atitudes dele fizeram com que a burguesia fosse somando poder e possibilidade de desembocar aqui. É porque a questão mundial favorece para a gente põe a burguesia no poder, quer dizer, ela já estava no poder, mas consolida, e quando a gente diz consolida, a gente está pressupondo irreversibilidade do processo, não tem mais volta. Ela está tão enraizada agora no poder político, econômico e cultural, que não dá para tirar. Difícil tirar. Por isso que eu acho interessante, politicamente falando também, a gente dá uma lida no Hobsbawm, porque é o momento das revoluções, né? O mundo hoje não está propício a revoluções. Não está. Não adianta. As mudanças vão ser conjunturais, vão ser ali na migalhinha, né? A gente tem que brigar por essas migalhinhas que a gente acredita serem interessantes e positivas para a maioria. Mas não pense em mudança estrutural no mundo hoje, planeta Terra. O mundo não está favorável para revoluções. E esse momento sabe. Eu não sou positivista do século XIX, eu tenho bola de cristal, eu tenho humildade de dizer para você que os acasos, eu acho que a história é pipocada de acasos, de coisas que a gente não imagina que poderiam acontecer. Vou dar exemplos para vocês agora. Então, eu não sou, porque o pessoal do século XIX todo se achava, né? Que eu tenho um sistema, que eu resolvo o mundo, que eu imagino o mundo, que o futuro vai ser assim. Não. Hoje os intelectuais são muito... baixaram a crista, sabe? Olha, a gente tem que pensar em imprevisto. Imprevisto a gente não pode prever. Talvez, sabe? Eu tenho muito cuidado com isso, viu, Gabriel? Nossa, eu tenho medo de virar do século XIX. Não assim por preconceito, mas é porque os caras achavam que sabiam tudo. Não é assim na vida. Porque a gente não sabe nada, essa que é a verdade, né? Então a gente tem que ter humildade e o futuro manter isso. Então agora vamos lá. Agora eu vou encher mais um pouquinho da Revolução Industrial. Eu não estou satisfeita. Aí eu chamo a Inglaterra e falei assim, escute, Inglaterra, porque história é fazer pergunta, né? Lá, de fevereiro, história é fazer pergunta. Então, eu faço pergunta. E você tem que se acostumar a fazer pergunta. Escute a Revolução Industrial. Você já me convenceu do que é a Revolução. Está tudo certinho, eu já engoli isso aí, tudo bem. Agora eu quero que você me responda uma coisa. Por que você aconteceu na Inglaterra? Eu quero que você me prove por que não poderia ter acontecido na Holanda. Pois se inglês foi para a Holanda para convidar o Guilherme para ser rei de lá, porque a Holanda e a Inglaterra estavam iguais. Politicamente, parlamento, legislativo, burguesia mandando. Culturalmente, todo mundo protestante. Desenvolvimento cultural muito parecido. Economicamente, a Holanda estava perdendo grana e a Inglaterra estava ganhando grana. É um momento de equalização econômica. Por que a Holanda não fez, junto com a Inglaterra, a Revolução Industrial? Se você não me responder isso, eu não continuo a estudar a Revolução Industrial. Por um monte de coisas que vocês vão agora me dizer e a gente vai escrever, tá? Então vamos lá. Inglaterra e Holanda. Número 1. Cartão. A Inglaterra tem a Holanda? Não. Número 2. O que mais? Aceitável. Perfeito. Mão de obra. Explica isso aí, Gabriel. Fala, você começou super bem. Uma classe baixa muito maior. Tem uma classe média, tem pobres, mas esses poucos pobres, por causa da história da Holanda, não se submeteriam ao regime de trabalho das empresas, das fábricas inglesas. Mas negociantes, as pessoas não acabaram de ter uma leva que foram transformando? Claro que sim. Mas sobra muita gente e tem mais, por exemplo, o irlandês que está entrando agora para mão de obra barata. Em inglês eu já vou justificar historicamente por quê. Não se submetem a esse regime de trabalho. E aí eu vou pôr 14 a 17 horas
de jornada, tá? Ué, para chinês isso não é nada. Chinês hoje em dia trabalha 20 e se dormir em cima da máquina apanha. Vocês viram? Já falei para vocês daquele documentário da GNT? Não. GNT.doc, que mostra uma fábrica chinesa? Não. Eu vi isso sexta-feira, passei fisicamente mal. Tem um aluno nosso que viu, o pai dele até gravou. Diga. Não. Você assistiu? Não, você falou. Ah, já falei. Não falou. Nada. Alguém falou. É, porque algumas pessoas viram, mas é isso aí, uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Bom, terceiro, por que a Holanda não compartilhou dessa revolução com a Inglaterra? Terceira razão. O Prova estava querendo favorecer a burguesia, então... Sim, mas tudo bem, mas isso no macro. Agora eu estou no micro, eu estou pontuando, eu estou dando uma detalhada. Quais as outras razões? Capital. Então agora vamos entender um pouco. A Holanda estava com uma crise de crédito. A Holanda, vocês sabem muito bem, ela conseguiu galgar e sentar-se no trono da segunda cidade do mundo porque facilidade de crédito, emprestava dinheiro para as pessoas para que elas pagassem em 20 anos com juros ridículos. Então todo mundo começou a ir, é claro, para a Holanda, para Amsterdã, para pedir dinheiro. Mas nesse início de século XVIII aí, muitas pessoas que estavam devendo e tinham que pagar mensalmente as suas prestações, começaram a não pagar. Por razões, enfim, de ebulições sociais em toda a Europa. Então, muitas pessoas deixam de pagar, há uma crise de crédito, some-se a isso a perda dos mares, no ato de navegação de 1651. Vamos parar de conversar, gente? Tá? E aí, acopla-se a esse número 3 o mercado consumidor, que a Inglaterra tinha muito e a Holanda estava perdendo, né? Então vamos ver a Inglaterra. Tem a Índia, tem as 13 colônias, tem ilhas na América Central, Jamaica, por exemplo, mas outras. E tem também o Brasil via Portugal, vamos entender um pouquinho isso. Via Portugal. E também tem aquele negócio da que você falou, Isso mesmo. Já falei para vocês da libra esterlina. Já. Então eu já dei tudo isso aqui para vocês. Você não comentou, mas só comentou daí. Ah, eu só comentei e não escrevi nada? Não escreve. Ah, tá bom. Tá bom. Mas que bom que eu já expliquei. E aí esse número 4 soma-se ao número 5, que é o novo padrão da moeda. Deixa eu explicar isso para vocês, que alguns alunos de outras classes, eu percebi que não entenderam direito isso. Eu preciso retomar melhor. Ouro que a libra esterlina. Deixa eu explicar um pouquinho. A palavra libra sempre existiu na Europa como uma unidade monetária, sempre existiu. O padrão era a prata, não só na Inglaterra. É uma unidade monetária europeia, tá? E esterlina é uma palavra que vem do latim, né? E aí foi para o francês, depois foi para o inglês. O inglês se apropriou também dessa palavra proveniente do latim. E esterlina, se vocês forem ver a etimologia da palavra, significa duro, resistente. Tá? Esterlina. Então o padrão, o que a Inglaterra faz é mudar o padrão. O que significa isso? Deixa eu detalhar para vocês, porque senão não fica compreendido.
houve antes dessa época, o padrão muda mais ou menos, eu vou dar com precisão aqui, vai, 1774. Isso é oficial. Eu vou explicar isso para vocês. É a data oficial de assinatura de um documento. Então era assim, gente, vocês não vão entender essa questão do dinheiro, que eu acho que é um pouco complicada, né? Assim, não há livros, tem um livro, que inclusive está esgotado, que chama-se A História do Dinheiro, né? De um inglês, mas está esgotado e não aprofunda muito. É bom. Ele conta a história do dinheiro desde que era época de troca, não sei o que, até o mundo contemporâneo. Mas ele dá uma pincelada, não me parece que seja suficiente. Para mim, pelo menos, não é. Então, estou esperando aí um trabalho de alguém. E aí, a palavra libra sempre foi usada na Europa como medida monetária. E era prata. Era prata. As transações entre os países da Europa eram feitas em prata, obrigatoriamente. E aí, em 1774, o que acontece? Acontece que não vira padrão ouro, não é assim. É que a prata deixa de ser obrigatoriamente usada. É isso. Tira a obrigatoriedade da prata como moeda internacional. Porque quem manda, quem tem banco, que tem mais grana é a Inglaterra. Ponto final. E aí, não é que, isso que você tem que entender, não é que o ouro foi obrigatoriamente o padrão a partir de 1774, não. O ouro entra pela libra esterlina para, Frederico, para. Então levanta a mão, não tem importância. Eu estou aqui para explicar, se soubesse tudo você não estaria aqui, não é isso? Então é assim, como a Inglaterra tinha muito ouro proveniente das Minas Gerais, aqui do Brasil, segundo o ciclo econômico, Portugal, vocês sabem muito bem, já falei mil vezes, não tinha nenhuma manufatura, comprava tudo da Inglaterra. Então o ouro brasileiro foi para pagar as manufaturas inglesas, que eram vendidas em Portugal. Então a Inglaterra está com muito ouro. E ela começa a cunhar moedas de ouro. Já houve reis antes ali que resolveram cunhar moedas de ouro, mas não foi muito aceita no mercado europeu, os ingleses não tinham hegemonia, então aquilo deixou de existir. Aqui começa a ser o padrão. Não que eles obrigassem o ouro a ser o padrão, mas eles tiraram a obrigatoriedade da prata. E aí eles entram com o ouro. Né? E o ouro, para que seja compatível a prata em relação ao ouro, precisa de muito mais prata, né? Moeda de prata, para ter o mesmo valor do que uma moeda de ouro. Então eles desbancam a Europa. Isso aqui quem faz é a Inglaterra. Via ouro brasileiro, pessoal. Via ouro brasileiro. Sabe, quando a gente estuda história, a gente deixa de ser complexado. A Europa é rica fundamentalmente porque explorou a gente durante 500 anos, sem a menor sombra de dúvida. Vocês sabem como era chamado o Nordeste brasileiro? Logo que os viajantes portugueses chegaram aqui, existem milhares de documentos. Havia europeus muito ricos que eram viajantes e escreviam diários de viagens. Tem aí no arquivo da USP, é só ir lá e ler. Eles narrando, né, eles descrevendo o que eles estavam vendo da paisagem nordestina. Sabe como eles chamavam todos essa região? A terra dos papagaios. Se era a terra dos papagaios, quando eles atracavam assim nas praias, etc., em lugares possíveis, assim, era aquela mata maravilhosa com uma quantidade imensa de pássaros, papagaios, assim, era lindo. Aí o que aconteceu? Portugal explora 300 anos plantando cana e sem se preocupar com erosão, com trabalhar a terra, fica desse jeito, né? Aí depois, segundo o ciclo econômico, tira todo o ouro, toda a prata, todo o diamante de Goiás, leva tudo para a Europa. Aí é fácil ficar rico, vocês não acham? Então, assim, eu tenho orgulho de ser brasileira, porque apesar de 500 anos de exploração, a gente está aqui vivinho, andando na rua, acreditando nas coisas, sabe? Então, cuidado com essa, sabe, com esse complexo, é uma bobagem.
é um desconhecimento histórico. A gente precisa ter orgulho do que a gente é. Já pensou se não tivessem roubado nada da gente? Onde que nós estaríamos? Vocês imaginam isso? Nossa! Nossa! Roubaram tudo? Aí é fácil, né? Bom, então agora eu entendi. Muito bem. Agora que eu já estou satisfeita com isso, eu quero saber se é que o mundo é dialético, o lado do trabalho. Porque como a Thaís falou, ou alguém mais falou, para que essas empresas e indústrias crescessem, né, precisa ter gente trabalhando. Se o mundo é dialético, vai existir uma força contrária. A tese, que são os empresários, as empresas, os donos dos meios de produção, e a antítese, não é isso? O operário. O operário quer trabalhar menos e ganhar mais. O dono da empresa quer que o trabalhador faça o quê? Trabalhe mais e ganhe menos, é óbvio. Então, para ser bem clara e honesta, eu vou dizer repetidas vezes para vocês isso em relação à minha pessoa. A minha relação com o Colégio Santa Cruz é de tese e antítese. Eu sou a antítese e o Colégio Santa Cruz é a tese. Ah, professora, você quer matar o diretor? Não. Mas eu não sou ingênua, porque economicamente é uma relação de força, é óbvio que é. É óbvio que é. Quem não vê isso é ingênuo. O Santa Cruz é uma empresa, como qualquer outra. Tá? Então é lógico que o que ele gostaria é que, né, a gente trabalhasse mais e não reivindicasse nada. É óbvio. Deixa eu só terminar o raciocínio, tá aí. Em contrapartida, o que eu quero, como qualquer ser humano normal, trabalhar menos e ganhar mais. Existe um choque, existe uma contradição de interesse. E é essa contradição que é histórica, porque é ela que dá movimento à história. Em contrapartida, eu tenho outras relações dialéticas na minha vida. Na minha casa, eu sou a tese. Aqui eu sou a antítese. Na minha casa, eu sou a tese. E a moça que trabalha lá é a antítese. Vocês acham que a empregada doméstica que eu tenho em casa quer trabalhar mais e ganhar menos? Não. Ela quer o que eu quero aqui. E eu sou a tese dela. Eu quero que ela trabalhe mais e quero pagar menos. Eu não sou mais do que eu estou te comentando. Tá certo? Então o que acontece? Como é que ela consegue ganhar mais? Né? Quando ela me impressiona. Ou vocês acham que eu vou dar porque eu sou apaixonada por ela e eu acho que ela realmente merece. Eu acho que ela merece. Mas eu sou demasiadamente humana. Tá? Eu sou demasiadamente humana. Eu não sou mais. Se fosse uma Teresa Valscan, eu daria tudo pra ela, ficaria passando fome, né? Eu admiro gente assim, só que eu não sou assim. Eu faço parte da maioria. Tá? Então, na vida, eu acho que isso é o principal. Teoria é o principal. Como cultura, a gente clica em qualquer botãozinho da internet, vem tudo. A gente precisa pensar historicamente. É a única coisa que vale a pena. Porque aí você lida com história melhor. Agora, quer conversar, complicado. Então, vejam bem. Eu estou jogando este mundo dialético para cá. E estou dizendo, isto é movimento. E história é movimento. Porque história é acontecimento. E o acontecimento só acontece no movimento. Entendeu? Então agora eu vou chegar e falar, ô trabalhadores, vocês não vão ficar quietos, não. Vocês vão trabalhar 17 horas por dia, dormir em cima da fábrica, ficar respirando fumaça de carvão e na boa. Aí eles vão dizer não. Não, a gente tá morrendo de raiva. Porque, bom, o que vocês vão fazer? Então agora eles vão me contar. Número 1. Aí eu vou dar data para decorar. Para! Agora é código, vocês dois, né? Sim. Data. Feio. Pouco.
dizendo que cai vestibular, tá? Isso aqui, por exemplo, cai. Movimento ludita ou ludismo, em 1813 na Inglaterra. Este movimento ludita foi chamado dessa forma porque quem era o líder desse movimento era um cara cujo sobrenome era Ludi. Certo? Tudo certo? Perfeito. Quebra de máquinas. Então, gente, isso aqui cai vestibular. Vejam a ingenuidade do operariado no início do 19, né? Super ingênuos. Porque eles achavam que a desgraça da vida deles estava nas máquinas, que o demônio era a máquina. Se eles quebrassem as máquinas das empresas, eles se livrariam da tragédia existencial que eles estavam vivendo, tragédia econômica, etc. Então foi uma quebradeira de máquinas que vocês não podem imaginar. Ingênuo, super ingênuo. Eu quero que vocês percebam no processo como esses operários vão acumulando vivências e deixando de ser ingênuos, politicamente falando. Tá? Como é que eles vão pressionando? A tese para poder melhorar de vida. Aí, entre 1810 e 1820, surgem os famosos sindicatos ingleses, que são os primeiros do mundo. Isso também cai em vestibular, e eu vou dar um nome em inglês porque cai com este nome nos vestibulares. Os famosos trade unions, que são nada mais, nada menos do que sindicatos. Aí esses trabalhadores começam a perceber que não adianta ir para a rua, ficar gritando, tipo briga de rua, porque eles vão ser massacrados. Eles têm que ter, né, uma organização que os defenda. São o que são os sindicatos hoje. E quais eram as reivindicações principais? Reivindicações. Então vamos ver todas, para vocês perceberem que é pressão política. Que é pressão mesmo. Então vamos lá. Melhores salários, diminuição da jornada de trabalho, regulamentação do trabalho infantil e feminino. Nossa, gente, sabe o que é não ter nenhuma legislação, não ter lei nenhuma, não tinha nenhuma regulamentação? Ou seja, não tinha férias, aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença, sábado e domingo, não tinha nada. A pessoa trabalhava 17 horas por dia na frente de uma máquina e recebia um salário que a impossibilitava de alugar um quarto para dormir. Ela não fazia três refeições por dia porque não dava o dinheiro. Tá? Então assim, é triste. E não tinha circulação de ar, não tinha nada, não tinha condições nenhuma para os trabalhadores. O que é, Fred? Aí eu não sei se eu concordo, porque as construções antigas, o pé direito é altíssimo, né? Eu já ia falar isso. É? Só se nas fábricas, isso ele entende mais que eu. Se eram baixas para o padrão da época, talvez fosse assim. Não sei. Mas aí se ele falou, ele tá certo que ele adora indústria industrial, assim, ele sabe muito sobre isso. Então aí, olha a pressão, tá? Aí vem 1817, greve geral. Todos os empregados de todas
todas as fábricas fizeram greve e foram para a rua fazer piquete? Não, a maioria, tá? A maioria desses trabalhadores, aí pressão, né? Aí vou mostrar para vocês como que a situação, ou seja, os empresários ficaram com medo. Aqui é massacre, é polícia em cima. Então eles estão ficando com medo. Essa aqui é a reivindicação, né? E aí começa a ter um aumento de salário, as empresas começam a ceder. Até que veio o processo em 1825, a desgraça da fome na Irlanda. Já falei para vocês da batata, não falei? Falei para vocês da batata? Então deixa eu ilustrar isso aqui. Não havia batata na Europa. A batata era plantada na Cordilheira dos Andes, ali na América do Sul, né, nas civilizações pré-colombianas. E eles conheciam muito bem a forma de plantar batata. Havia uma diversidade de tipos de batata. E cada batata era para ser plantada em momentos específicos. Umas não aguentavam muita umidade, outras não aguentavam muita seca. Então havia vários tipos. Cada mês era propício a um tipo de batata. Eles tinham uma cultura milenar da batata. A compreensão empírica das coisas. Só que o que acontece? O europeu eurocêntrico veio para cá, para as Américas, achando que sabia tudo, que entendia tudo, não é isso? Dando a cartilha do mundo. Aí ele chega aqui, imagina se o europeu vai se submeter a aprender alguma coisa com esses índios, com esses aborígenes horrorosos. Imagina. Então o que os europeus fizeram? Pegaram algumas raízes de uma ou duas espécies de batata, nem se preocuparam com isso, e levaram para a Europa. E começaram a plantar lá. Não tiveram a humildade de aprender com os índios, né? Cada momento, cada época do ano tem que plantar um tipo diferente de batata para não dar praga, para não dar isso, para não dar aquilo. Bom, não pensaram em nada, eurocêntricos, levaram para lá. E foi uma época que a Irlanda toda quase estava plantada a batatas, né? Grande parte da região da Irlanda. E aí deu uma praga na batata. Eles só plantaram um tipo de batata, perderam tudo. E aí o que acontece? Irlandês morto de fome despenca na Inglaterra mão de obra barata. Retrocedeu toda a luta do operariado inglês. Morrendo de fome no irlandês. É louco isso, né? Então é assim, como se fosse uma montanha russa. As forças eram uma revolução. Então eles conseguem algumas coisas, depois há um retrocesso, por alguns imprevistos. Mas que imprevisto, gente? Super imprevisto. E aí vem o que me parece ser o amadurecimento desse operariado. Em 1830, através das trade unions, inauguram o famoso movimento cartista. O que significa isso? Escreveram cartas. Vocês percebem como é já uma coisa racional? Para. Já uma coisa mais racional, tipo. A mão de obra fica mais barata. Porque vem um enxame de irlandeses mortos de fome. Aí o inglês que estava conseguindo a duras penas melhoria de salário, início da regulamentação. Aí o empresário falou assim, escute, por que eu vou dar tudo isso para você? Tem irlandês morto de fome que trabalha até de graça. Aí o retrocesso na luta sindical dos operários dela. Bom, aqui a coisa já está bem racional, já está mais madura, politicamente falando. Então os operários, através dos sindicatos, né, vão redigir cartas a quem? Ao parlamento inglês, exigindo tudo aquilo que eles têm exigido desde o nascimento dos sindicatos. Então agora já é uma coisa
bem elaborada, não é briga de rua, sabe? É projeto, tem um projeto atrás desses caras, né? E eles vão exigir tudo isso que está escrito aqui, some-se a isso o voto universal. E eu vou pôr universal entre aspas, porque o universal de 1850 retira a mulher, tá, pessoal? Aí vocês vão falar assim, mas por quê? Olha, é costume. É uma tragédia, né? Mas é costume. E vejam como eles forçam a barra, como essas cartas redigidas ao parlamento, o movimento cartista, redunda num sucesso operário. Em 1850, o parlamento permite esse voto, entre aspas, universal. E eu vou manter as aspas porque as mulheres inglesas, nesse momento histórico, não votaram. Estava escrito uma cláusula que a mulher não podia votar, gente? Não estava, isso aqui é o pior. Se ela fosse votar e na fila votar, não havia nenhuma lei, nenhuma cláusula de lei que a impedisse. Só que não era costume. Já imaginou numa fila com 300 homens aparecer uma mulher e votar? Pessoal, sabe essa coisa de direito consuetudinário da Idade Média? Essa coisa de costume? Não era costume mulher votar. A mulher começa a participar da vida política no século XX, né? A duras penas, hein, pessoal? No começo do século sofreu muito, tá? Então, agora que vai bater o sinal, eu só quero inaugurar a próxima aula. E todo esse processo de revolução industrial nos leva a perguntar assim, escute, quais são as ideias políticas, econômicas e culturais que estão por trás dessa praxis histórica? E aí a Revolução Industrial vai me responder. É o iluminismo e o liberalismo. Próxima aula eu dou os dois. Tá? Deixa eu fazer chamada, pessoal, porque estou começando a tirar a cara